Vamos começar então, Roger, pelo campeão de indicações, de repente, né, dessa premiação. Vamos falar de Mank, né? Esse é o filme que esse ano tem 10 indicações, né? Filme do David Fincher, mais um filme desse diretor que eu gosto bastante, de vários trabalhos, mas é um projeto diferente, né, que ele está apresentando. E eu acho que é interessante falar que esse é um dos filmes que talvez, antes de falar sobre ele, seja mais importante explicar ele, né? Isso me chama a atenção no Mank. O que tu diria para a gente começar que é importante as pessoas saberem, né, antes de assistir esse filme? Realmente, eu me entusiasmei muito com Mank. Gostei muito do filme, da mesma forma que tu. Eu curto bastante o cinema desse diretor, o David Fincher. Não necessariamente todos os filmes dele, mas ele mantém uma regularidade, né, em termos de qualidade, que eu acho bastante admirável. E para responder essa tua pergunta, o que primeiramente chama atenção nesse filme, que, como tu apontaste aí, é o campeão de indicações, né? Ele está concorrendo a 10 Oscars, inclusive aos principais prêmios aí. O que me chama a atenção, primeiramente, é essa homenagem que o David Fincher faz à figura do roteirista. O Mank era como era conhecido esse roteirista Herman J. Mankiewicz, que foi um dos grandes autores de filmes da época de ouro de Hollywood, especialmente entre os anos final dos anos 20, que ele estava atuando, mas muito especialmente nas décadas de 30 e 40. Ele foi um cara que se destacou muito como autor de filmes, porque ele é de uma geração e de uma leva de escritores que vieram, na verdade, da literatura, do teatro, da costa leste, né, Nova York, de um círculo mais intelectualizado, e que foram ganhar dinheiro, né, na costa oeste, em Los Angeles, Hollywood, fazendo filmes, escrevendo filmes. E o David Fincher, nessa história, ele destaca a importância, claro, nessa figura do Mank, mas a partir dele, de todos esses grandes roteiristas, não apenas da época dele, mas até hoje, que escrevem os filmes, e o público muitas vezes ignora a existência e a importância dessas figuras, desses criadores de cinema, que fazem com que a indústria e a arte cinematográfica sejam interessantes, pujantes, variadas, e que muitas vezes o público acha que é o ator ou atriz, né? Porque afinal é aquele rosto que está ali sendo mostrado. Quem conhece um pouco mais daí de cinema já pensa, não, mas o diretor ou a diretora é que são os autores do filme, e por isso que o filme é bom. E claro, isso é verdade, é uma conjugação de tudo isso, atuação, direção, mas o roteiro é decisivo, importantíssimo. E entre os roteiros que esse roteirista escreveu, o Herman Mankiewicz, o principal deles, o que lhe rendeu, inclusive, um Oscar, né, foi o roteiro genial de um clássico do cinema, considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, que é Cidadão Kane, de 1941, dirigido pelo Orson Welles, e que é baseado na história verídica de um magnata da imprensa norte-americana, chamado William Randolph Hearst, e que, num filme dirigido pelo Orson Welles, roteirizado pelo Herman Mankiewicz, o personagem torna-se Charles Foster Kane, e a trajetória a partir da sua morte. O filme começa mostrando a morte desse sujeito, e que depois nós vamos acompanhar e tentar
saber quem ele foi. E é mais ou menos iluminado esse perfil de quem foi, mas ainda fica muitas sombras. Isso é genial, como é contado no filme, e é o roteiro, é esse caleidoscópio de versões a respeito de um homem, como os americanos gostam de chamar, tem uma expressão chamada bigger than life, né? Maior que a vida. É um cara que era um órfão e construiu um império de jornais e rádios por todos os Estados Unidos, como a figura real que é baseada. É fascinante como é contado no filme. E Mank situa-se durante a feitura desse roteiro, que foi totalmente cheio de obstáculos por conta de prazos apertadíssimos. Na época em que ele escreveu esse roteiro, que era final dos anos 30, roteiro de Cidadão Kane, ele já estava muito dependente da bebida. Ele ia morrer muito jovem por conta disso, inclusive, alguns anos depois, com 55 anos. E nós acompanhamos, então, como foi um tour de force ele escrever esse roteiro contra todas as expectativas, passando alcoolizado boa parte do tempo, e a relação dele também conflituosa com Orson Welles, que era admirador do trabalho do Mankiewicz, insistiu para que ele fizesse o roteiro, mas brigou com o Mankiewicz em função da autoria desse roteiro. Ele queria o Orson Welles assinar conjuntamente com o Mankiewicz. O Mankiewicz dizia que não, porque não havia acréscimo substancial do Orson Welles ao roteiro, e que o roteiro era dele apenas. Os dois brigaram muito. E o filme, o Mank, ainda faz uma homenagem, como eu disse, não quem, porque ele é construído, Mank, em idas e vindas no tempo. O personagem está vivo, diferentemente do Charles Foster Kane, do Cidadão Kane. O Mank está vivo, mas nós voltamos no tempo para ver como o Mank chegou a Hollywood, por exemplo, como o Mank se relacionou pessoalmente, ganhou a confiança do personagem verídico William Randolph Hearst, que inspirou o Charles Foster Kane. Ele participava do círculo íntimo dessa figura. O Mank pegou essas experiências de convivência com o Charles Foster Kane e com o William Randolph Hearst e colocou para seu personagem fictício, o que enfureceu, porque revelou intimidades, segredos desse magnata, e que tentou fazer de tudo para que o filme não saísse, o Cidadão Kane não fosse exibido, e atrapalhou, no final das contas, todo o restante da carreira do Orson Welles. O boicote que o William Randolph Hearst conseguiu fazer para o Cidadão Kane comprometeu toda a carreira posterior do Orson Welles em Hollywood, né? Bem, o filme mostra como isso aconteceu, e ainda tem uma fotografia em preto e branco, Mank, glamurosa, sublime, que evoca a fotografia também expressionista e maravilhosa do Cidadão Kane, que é assinada por um grande diretor de fotografia chamado Greg Toland. E, finalmente, Henrique, em mais uma demonstração de carinho pelo trabalho de roteiristas, as várias cenas de Mank são introduzidas por letreiros que surgem como máquina, como um texto a escrita de um roteiro mesmo. Como se fosse a escrita do roteiro de Mank, o filme. Isso ali, cena tal, deserto no Novo México, etc., Mank deitado. E aí nós vemos a cena. Então, em suma, é uma declaração de amor ao cinema, e eu acho o filme sensacional, porque tem uma interpretação também inesquecível, marcante, do grande ator Gary Oldman,
encarnando o problemático, inteligentíssimo, espirituoso, mas alcoólatra, com demônios atordoando a sua consciência, que era esse homem, esse roteirista Herman J. Mankiewicz. Mankiewicz, isso. Eu acho que é um filme, né, Roger, que ele é muito cativante no sentido de que tem muita história por trás, que não necessariamente a maioria das pessoas não sabe muita coisa, né? O público em geral, digamos assim, mas ele te leva a ler a respeito também. Eu estava lendo algumas coisas, eu já tinha obviamente assistido Cidadão Kane, a gente pode falar um pouco sobre isso depois, né? Se é necessário ter visto ou não, mas eu já tinha visto, sabia um pouco sobre bastidores, mas fui ler alguns outros detalhes, assim, essa questão da briga entre o Mank e o Orson Welles pelo crédito do roteiro é uma polêmica antiga em Hollywood já, né? Isso, existe uma corrente que defende que, na verdade, a obra seria do Orson Welles, mas existe a polêmica toda se fez quando, na verdade, a teoria de que o Orson Welles pouco contribuiu, né, para a escrita desse roteiro, né? Claro, ele foi o diretor. E o filme ele compra um lado, né? Ele compra o lado de que a autoria desse texto é do Mank. Inclusive o roteiro é do pai do David Fincher, né? Sobre desse filme, quem escreveu o roteiro foi o pai do David Fincher. E eu acho isso, ele é bem isso como tu disse, uma ode ao cinema, assim, né? Inclusive eu queria saber a tua opinião sobre isso. Algumas pessoas dizendo, o Mank é o campeão de premiações porque Hollywood adora glorificar Hollywood, né? Adora premiar filmes que são sobre Hollywood. Mas, na verdade, eu acho, inclusive, que ele não deixa de ser um filme crítico à indústria do cinema de várias formas, né? Seja, né, por ser um filme até da Netflix, ser um filme, enfim, que coloca os grandes magnatas dos estúdios ali como figuras bem criticáveis, né? Então, ele é um filme bem crítico nesse sentido também, né? Não, sem dúvida. Ele não... filme ácido, irônico, com a Hollywood em geral, mas especialmente daquela época, né, chamado a Idade de Ouro dos estúdios de Hollywood, que foi entre os anos 30 e os anos 50, e mostra como era uma fábrica de salsicha. Tem uma sequência muito divertida, que é uma reunião de roteiristas tentando apresentar para uns produtores e os grandes produtores da época, né, um roteiro que é um Frankenstein de clichês e que eles assumidamente costuraram de qualquer jeito e estão se divertindo porque aquilo pode efetivamente virar um filme, sendo que é algo absolutamente bizarro. Aí o produtor pergunta, tá, mas não vai ter religião? Não é? Aí eles pegam, não, vai ter um padre, inventa um padre no meio e coloca assim de cabeça já né, o que vai acontecer com esse padre. Estão falando com o Louis B. Mayer, né, que é um dos criadores, né, do sistema de estúdios, né? O David Selznick, né? Esses grandes produtores de Hollywood. Então, sim, é uma homenagem, é uma ode, mas também é uma crítica. Né? E voltando à homenagem, tem uma coisa que eu acho que eu acrescentaria ainda, do ponto de vista técnico, que para quem gosta de cinema é muito bacana notar isso. No final, mais ao final, quando o Orson Welles e o Mank estão realmente discutindo, porque, a princípio, o Mank teria aberto mão dos direitos de autoria do filme. Pelo que eu vi, eu posso estar enganado, mas era uma época em que não era muito comum o roteirista assinar, né? Existia uma questão de anonimato assim meio forte, assim, né? Como se fosse um ghostwriter, assim. Dependia de caso a caso, porque como realmente eles trabalhavam num esquema de produção industrial, muitas vezes um escrevia ajudando o amigo, ou por outra, às vésperas da filmagem, o produtor, o diretor não queria mais aquele roteiro tinha mudado e tinha que ser reescrito, e aí pegava um outro roteirista
e que nem mudava, às vezes, o nome do roteirista, ficava com o original, da primeira versão que foi descartada por uma questão contratual, etc. Então, muita coisa acontecia assim. E no acordo que o Mank fez, que estava precisando de dinheiro, etc., ele abria mão. Mas depois Mank se deu conta que ele estava escrevendo um baita de um roteiro, uma obra incrível. E aí ele queria o crédito para si. E o Orson Welles já não queria dar esse crédito. Bem, na última discussão entre eles, a câmera se coloca de baixo para cima, filmando o Orson Welles, especialmente num ataque de fúria, empurrando os móveis do quarto onde o Mank estava deitado, passava o tempo deitado, bêbado. E é uma cena do Cidadão Kane. Em alguns momentos do Cidadão Kane, o personagem que é interpretado pelo Orson Welles, do Charles Foster Kane, tem os ataques de fúria, derruba coisa, e é filmado desse jeito de baixo de mim. Então, o filme dialoga gostosamente assim, Cidadão Kane, que, curiosamente, apesar, como eu disse, ser um dos clássicos da história do cinema, um dos melhores filmes de todos os tempos, às vezes eu digo que é o filme que eu também acho mais bacana, às vezes eu digo outro, mas certamente está na minha lista lá. Só ganhou um Oscar. Justamente o Oscar de roteiro. Isso. Que foi dividido Orson Welles e Mankiewicz. E o Mank nem sequer foi receber. Nenhum dos dois, na verdade, né? Um dos dois, né? O Orson Welles estava no Brasil, né? Na época, inclusive, eu acho. Mas é bem interessante, assim. Eu acho que isso tu falou, as referências, né? Muito claras, assim, a questão daquela hora que ele derruba a garrafa, exatamente igual, né? Quando no Cidadão Kane é derrubado o globo de neve, aquele. Tem vários momentos assim. Exato, né? Isso. Tem que fazem esse diálogo, essa citação, né? Uma referência ao filme, uma piscada de olho do David Fincher para o espectador, dizendo: nós temos essa paixão comum aí, que é a Cidadão Kane. Eu acho muito legal que não é isso que me prendeu bastante no filme. Ele não é simplesmente uma história de bastidores, né, do Cidadão Kane. Ele mostra realmente, ele faz a gente se envolver com a vida desse roteirista, né, do Mank, porque por toda a questão política que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, tem todo esse contexto assim, né, que vai voltando da vida dele, a gente vê um pouco da vida pregressa dele até chegar de fato aquele momento da escrita do roteiro, né? Então essa jornada dele assim é muito interessante, porque não vira simplesmente, né, um filme documental, alguma coisa assim, ele mostra uma história além da que a gente já conhece. Sim, e desenha, né, Henrique? O filme desenha um personagem, nos apresenta um personagem rico, complexo, porque ele é, sem dúvida, genial, né? Ele era um sujeito de verve, um grande escritor, uma facilidade incrível para escrever histórias, muito inteligente, muito culto, muito rápido no raciocínio, mas como eu falei antes, atormentado por demônios, com questões que o tornam não tão agradável assim. Ele é um personagem complexo, por conta da sua relação com a bebida, a maneira com que ele se relacionava também com o próprio irmão, que era diretor de cinema, Joseph L. Mankiewicz, cineasta, com as pessoas, amigos, às vezes capaz de fazer gestos grandiosos e como, né, ajudar a terminar um filme de um amigo que está com dificuldade, mas ele também dar dinheiro, né, para uma aldeia, na Europa, destruída por conta da guerra. Isso. Ele vai lá e financia a vinda de imigrantes para os Estados Unidos, quer dizer, um gesto do qual ele não faz muito alarde.
mas ao mesmo tempo ele é capaz de trair os amigos, trair a confiança, inclusive deles, como fez com em certo sentido com Orson Welles e, como eu disse, né, como no filme fica muito claro, com o Charles Foster, o William Randolph Hearst, Isso. que ele pega e decalca a vida dele Uhum. desse homem em Cidadão. Uma questão, Roger, assim, até para a gente, né, que eu acho importante, é uma pergunta até bem rasa, assim, sobre essa questão, mas eu acho que é o que o público em geral pensa antes de assistir um filme como esse. Ele talvez, provavelmente, não seja um filme para todo mundo, né? Acho que talvez é necessário um conhecimento prévio, né, alguma coisa assim, para poder curtir de fato o que o diretor está propondo, né? Sim, eu acho que sim. Ele é um filme para não necessariamente cinéfilo, mas eu entendendo o cinéfilo como aquela pessoa que consome muito filme e que está muito embrincada, tem bastante conhecimento e intimidade com a história do cinema. Para quem gosta de filmes, que não necessariamente sejam cinéfilo, tem que sim, algum conhecimento, eu acho que é necessário, especificamente, o, o filme Cidadão Kane. Sim. É uma referência e é um diálogo que é fundamental para que Mank atinja na sua plenitude os seus objetivos, assim, em termos de comunicação com o público. Claro que se não viu Cidadão Kane, você vai estar acompanhando a história de um roteirista, de um criador em conflito consigo próprio, com as demandas que são exigidas, e pode, sim, fruir o filme, gostar e entendê-lo, sem dúvida. Mas, obviamente, é muito mais rico o conhecimento, especialmente de Cidadão Kane, saber quem eram aqueles, por exemplo, aquelas figuras reais que aparecem como Orson Welles, como John Houseman, outro roteirista, os grandes nomes dos estúdios, como já falamos aqui, o Louis B. Mayer, o David O. Selznick, né? Irving Thalberg, também outro magnata da produção de cinema de Hollywood, e o próprio Charles William Randolph Hearst. Isso. Então, tem que saber, eu acho que fica eu acho que sim, né? E é um filme e o filme tem ainda, né, uma questão também que talvez afaste o público e que o torne um pouco mais restrito em termos de repercussão popular, é que ele é um filme longo, longo, com um ritmo mais ou menos lento para o público, para o cinema que é feito hoje em dia. Aí, de novo, a gente pode dizer que é uma espécie de reverberação que o David Fincher faz com o cinema daquela época, que o cinema, mesmo o cinema mais de ação hollywoodiano dos anos 30 e 40, não tinha esse ritmo frenético que hoje tem até um drama hollywoodiano, às vezes tem um ritmo meio acelerado. Esse filme tem 130 minutos, o Mank, 2 horas e 10 minutos. O ritmo dele, como eu disse, eu não acho ele lento, na verdade, mas ele também não é um ritmo muito acelerado. Isso talvez afaste algum público, né? Ele tem um ritmo semelhante ao do Cidadão Kane, assim, né? Propositalmente, eu diria, né? Porque é um filme que é visto hoje em dia para os padrões atuais, a pessoa naturalmente vai achar mais lenta. Por isso que é importante sempre entender o contexto, né? E o que o diretor está propondo. Há algum tempo eu parei de criticar, eu comecei a achar que a crítica de dizer que o filme é parado ou lento, ela não é, no fundo, não é um argumento válido, né? Porque tu precisa entender qual que é a proposta. A proposta, muitas vezes, é justamente aquela, né? Exatamente. E a gente tem que entender, né, que os projetos narrativos, pode não ser apenas cinema, audiovisual em geral, série, teatro mesmo,
né? Eles pedem literatura, romance, né? Cada projeto pede um ritmo. Às vezes, ser lento é realmente um problema. Se é um filme que é um filme de ação e que ele, por exemplo, e que ele pediria, o projeto pediria mais agilidade, mais dinamismo, e o filme não entrega isso. Então é problema. Da mesma forma, um filme muito dinâmico, ágil, rápido, com uma edição mais enxuta, pode não ser o ideal para contar aquela história. Aquela história precisava planos de sequências mais longas, um ritmo mais meditativo. Então, cada projeto tem. Então, realmente, em si, o filme, dizer que o filme é lento ou acelerado, não é nem qualificativo, nem depreciativo. Depende do que esse projeto pedia. Claro. Para a gente fechar a questão, o Mank, eu, como eu te disse, eu já tinha assistido Cidadão Kane e tinha algum conhecimento prévio, assim, né, sobre os temas que estão sendo abordados. Ou seja, eu entendi o filme, claro, mas eu precisei, senti a necessidade de pesquisar um pouco mais e tal, que é uma coisa que eu acho positiva de fazer. Eu gosto quando os filmes me instigam a fazer isso. Mas, assim, eu quero entender para um cara como tu, mais experiente, né, no cinema, mas que já viu Cidadão Kane há muito mais tempo que eu, né, que tem um conhecimento bem maior com relação ao cinema. Tu também teve essa necessidade de ir atrás de algumas informações ou vendo simplesmente tu conseguiu absorver tudo que estava sendo proposto? Olha, eu não precisei, Henrique, mas muito particularmente, por isso que eu estava falando um pouco antes da nossa conversa, eu fiz uma distinção que nem todo mundo faz e que também não é lei. Para mim, eu faço entre cinéfilo e um amante de cinema. E claro, tem não curto tanto cinema, mas é outra coisa. Eu vejo alguma pequena, né, porque o cinéfilo, como eu disse, tem uma intimidade maior com esse universo dos filmes. E aí assistir filmes de várias épocas, de várias procedências, vários gêneros, mas também saber um pouco da sua história, dos filmes, dos realizadores, dos diretores, dos grandes movimentos cinematográficos. Esse Cidadão Kane e esses personagens, né, como o Herman Mankiewicz, o Orson Welles, o entorno dessa história já me era familiar. Então, eventualmente, uma ou outra referência, eu pensava, olha, eu não sabia disso, ou não lembrava. E, claro, algumas parcerias, né, que é muito interessante ver assim, numa mesma sala ou no mesmo projeto, pensar, poxa, ele trabalhou com esse fulano, eles se conheciam. Isso me surpreendeu. Realmente eu não sabia de tudo, mas não cheguei a necessariamente ter que ir atrás de informações para complementar. Volto a dizer, eu acho que o filme prescinde disso. Eu acho que ele é um filme que pode ser curtido e compreendido a despeito de maiores informações. Claro que quanto mais a gente sabe sobre esse universo, é melhor a fruição e a compreensão dele. Acho que realmente não ter visto Cidadão Kane compromete decisivamente. Aí eu acho, gente, então não vejam Man ainda. Dá um jeito de ver o Cidadão Kane, fica essa recomendação. Se não puder ver, tá ok, mas quando puder ver a primeira oportunidade que tenha, por favor, veja Cidadão Kane, que é um filme magnífico. E se você não viu ainda Mank e estou agora na corrida nos últimos dias antes do Oscar, todo mundo está falando desse filme, é o mais indicado, vou ver, mas não vi o Cidadão Kane, dê um jeito de colocar entre os filmes do Oscar o Cidadão Kane e antes do Mank. E aí mais sentido. Acho importante também. Roger, vamos trocar de filme então, de repente? Mais algum comentário sobre Mank que tu acha importante? Vamos lá. Só espero ter uma expectativa para terminar o assunto Mank, que ele ganhe bastantes prêmios.
Eu não sou exatamente assim, há muito tempo que não me preocupo muito se um filme ganha ou não ganha o Oscar, porque isso diz pouco para mim a respeito da qualidade de um filme ganhar o Oscar. Mas eu acho, quando eu acho justo uma premiação, se a premiação se concretiza, o Oscar, poxa, eu acho legal, porque é um reconhecimento. Então, eu gostaria, porque eu acho um grande filme, acho um filme muito interessante. Eu acho que ele poderia, tranquilamente, entre os filmes que estão ali selecionados, disputando, por exemplo, o prêmio principal de melhor filme, eu acho que ele poderia ganhar. É engraçado que eu tenho amigos que gostam de cinema, etc. E muita gente não gostou de Mank. Tem amigos que não curtiram o filme. Então, eu acho que seria um reconhecimento muito bom para o Mank. E alguns outros aspectos também que ele está concorrendo em outras categorias assim mais técnicas, que eu acho que ele também poderia ser reconhecido, porque, poxa vida, ele está incrível, sabe? A própria direção do David Fincher, né? A música, né? Que é de uma dupla muito boa, Trent Reznor e Atticus Ross, que, aliás, fizeram a música de Soul também, né? Aquela animação. Então, acho que poderia ser premiado, e especialmente, para encerrar, a fotografia. Sabe? Ele está concorrendo à fotografia, e esse preto e branco magnífico, eu acho que mereceria um prêmio, seria injusto, e eu ficaria satisfeito. Certo.